E aí, pessoal, estamos de volta, hein? Quarto e último vídeo. Vamos ver se eu consigo no tempo. Antes, quero trazer uma mensagem lá do vídeo anterior dos evangelhos sinóticos, quando eu falava que poderia que acontece, às vezes você tem uma passagem que está num determinado evangelho que não está em outro, para a gente poder meditar. Então, eu escolhi a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não está no Evangelho de Marcos, mas está no Evangelho de Mateus e Lucas. Mateus, passando aqui embaixo, versículo 6, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e em Lucas, também aqui embaixo, no capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Beleza? Então vamos ao quarto e último vídeo, um pouco de história, um pouco de curiosidade, e a gente volta a falar um pouquinho dos evangelhos. Começando um pouquinho de história, né? A historicidade da Bíblia. Né? Isso é uma questão de curiosidade, porque várias pessoas, vários historiadores contestam um pouco algumas coisas da Bíblia. Né? Então eu quero trazer alguns detalhes aqui para você. Primeiro, dizer para você, né, que essa Bíblia que a gente conhece, né, todos esses livros fazem parte do cânon bíblico, né, que fazem parte desse conteúdo. Ela que tinha sido traduzida, escrita, né, foi escrita inicialmente, vamos lá, aramaico e hebraico, traduzido para o grego, lá na versão dos 70, e a gente já vai ver essa diferença de novo por causa da diferença da Bíblia. E a gente tem aí uma novidade, que é a tradução dos escritos do Antigo e Novo Testamento para o latim. Isso foi feito a pedido do Papa Damaso, que pede então a Jerônimo, né, que é São Jerônimo, o doutor da Bíblia, né, que alguns costumam falar, faz a tradução dos escritos sagrados para a língua do latim. E essa versão fica conhecida como Vulgata. Passando aqui, né, Vulgata Editio, que quer dizer edição para o povo. E a partir do Concílio de Trento até o Concílio de Vaticano II, essa era a versão oficial da Bíblia Católica, a Vulgata Editio. Né? E a partir da Vulgata Editio, nós temos aí hoje as traduções, né? A Bíblia de Jerusalém, que é belíssima, a Bíblia... várias versões, né? Várias versões. Não vou ficar aqui tomando esse tempo que é curto para a gente falar disso. Né? Só é importante a gente conhecer essas primeiras versões que deram origem. Né? Então, essa que a gente falou agora foi a Vulgata Editio. E vou trazer alguns dados aqui históricos e científicos bem rapidinho, que para essas pessoas que contestam aí tremeu aqui o vídeo, a veracidade dos escritos sagrados. Para vocês terem uma ideia, Platão, que tem 7 manuscritos, e a Ilíada de Homero, o livro mais famoso da antiga Grécia, tem 700 manuscritos fragmentados. O que é isso? Os historiadores acharam de Platão 7 manuscritos. Acharam de Ilíada de Homero 700 manuscritos. Do Novo Testamento achou 5.000 fragmentos. Em grego, 20.000 fragmentos em outras línguas. Então, para vocês entenderem, como é a veracidade desses escritos aqui. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quanto mais perto da obra
os fragmentos são achados, mais veracidade cientificamente tem para isso, para a obra. Então, por exemplo, temos manuscritos fragmentados da Bíblia datado do ano 125 depois de Cristo, levando em consideração que a Bíblia foi escrita, a primeira carta aos Tessalonicenses. Eu vou colocar aqui esse primeiro escrito do Novo Testamento para vocês saberem qual é a data certinha. Ele é do ano mais ou menos de 50 anos depois de Cristo, quer dizer, em 125 depois de Cristo já se achou fragmentos dessa data, né? Então, assim, uma diferença de 70 anos mais ou menos. A obra de Platão tem mais ou menos 1000 anos entre os seus manuscritos, entre a sua obra e os manuscritos, os fragmentos de manuscritos. Então você vê, ninguém quer contestar a obra de Platão, mas gastou 1000 anos para achar o primeiro manuscrito, o fragmento do primeiro manuscrito. A Bíblia, o primeiro texto redigido, 50 depois de Cristo. Primeiro fragmento achado, 125 depois de Cristo. E a gente ainda quer conquistar a palavra de Deus, né? Então, assim, são dados, né, para elucidar aí esse entendimento. Agora eu quero falar de um assunto muito importante, vou colocar a Bíblia aqui, que é a forma de ler a Bíblia. Eu trouxe aqui 3. Né? Primeiro é a teologal, né? Que são interpretações feitas pelos estudiosos, religiosos, observando contextos, símbolos, estilos literários, formas de linguística, as ideias, né? São os exegetas. É muito importante esse entendimento que eles fazem. E nós temos uma segunda, que é alegórica, que as pessoas fazem de qualquer maneira, às vezes por não conhecer, e que aí é o menor dos problemas, né? Mas às vezes conhecendo e tentando trazer benefício próprio, e aí que é muito sério. E eu quero destacar a terceira opção que eu trago aqui, que é a Lectio Divina, ou leitura orante da palavra. É uma prática de metodológica de oração, reflexão, meditação e contemplação. Então você ora, reflete, medita e contempla a palavra de Deus. Isso é uma metodologia muito antiga, utilizada particularmente pelos beneditinos, né? Então é importante que você entenda essa forma de ler a Bíblia, que é a Lectio Divina, né? Que é a leitura orante da palavra de Deus, onde você faz uma oração inicial, faz a reflexão, né, ou a leitura do texto da Bíblia, vai meditar oracionalmente aquele texto e depois você contempla, trazendo aquilo para a sua vida, né? Então, assim, a melhor forma de se ler a Bíblia é a Lectio Divina, ou a leitura orante, onde você não só lê, mas você reza, você reflete, você medita e você contempla a palavra de Deus. E dessa forma você vai perceber o quanto viva ela é. O quanto viva é a palavra de Deus. Não é algo frio, é vivo, é vivificante. Eu acho que melhor dizer que é vivificante, porque ela vai vivificar, ela vivifica você, né? Ela traz você do teu marasmo, né? Da sua, do seu fim para um início. Então é muito importante. E agora a gente vai trazer a diferença da leitura da Bíblia católica e protestante, né? Então a gente tem que entender que no início tinha 2 versões da Bíblia, né? A Bíblia da Palestina e a Bíblia de Alexandria, né? De Alexandrina, que foi feita em Alexandria. A comunidade judaica de Alexandrina traduziu a Bíblia para o grego, que é a versão dos 70, atribuída aos 72 tradutores. Sendo que tem uma questão aí.
Os judeus, né, então tinha uma comunidade judaica reunida lá em, como é que eu confundo Alexandria com Alexandrina? Uma comunidade em Alexandrina, no Egito, que fez a versão. Essa é uma comunidade. E a gente tinha uma segunda comunidade, que eram judeus da Palestina, reunidos em Jamia, cidade desse país, que decidiram definir um catálogo sagrado, naturalmente do Antigo Testamento. Então, primeiro item, não podia ser posterior a Esdra. Esdra é do século V a.C. Deveria ser redigido em hebraico ou aramaico. Redigido em hebraico, não em aramaico ou grego. A sua herança deveria ser de origem da Palestina, não em terras estrangeiras. Tem que estar em conformidade com a lei de Moisés. Então, esses 4 pontos fizeram divergir a Bíblia versão palestina com a versão dos 70. Né? Primeiro, não tinha que ser posterior a Esdra. Tinha que ser o texto redigido em hebraico, não em grego. Aí lembra aqueles 2 livros que eu falei, né? 2 Macabeus e... Eu vou ler aqui a diferença, a gente vai saber. 2 Macabeus e Eclesiastes. Então, essa é a segunda diferença, né? A terceira diferença é que tem conformidade com a lei. Então, o protestante, quando fez a revolução, e a gente parar de chamar de reforma, né? Vamos chamar de revolução protestante. Lutero, ele baseia todos os seus estudos na Bíblia palestina, enquanto o magistério da igreja baseia, né, os primeiros padres, apologéticos, eles baseiam a Bíblia dos 70, porque a igreja tem uma coisa importante, né? Ela baseia todo o seu magistério, a revelação é baseada nas escrituras, na tradição. Então, tradicionalmente, os primeiros cristãos, eles usavam o seu processo de evangelização na Bíblia dos 70. Então, a diferença é, segundo o livro de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Judite e Tobias. Então, vamos repetir. Tobias, Judite, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. E alguns textos de Daniel, né? E também de Esther, que aí vai estar no material, vocês vão dar uma lida, bastante interessante isso, tá? Então, essa é a diferença, e pelo motivo que eu já expliquei, né? Que não pode ser anterior ao sacerdote Esdra, que é do século V, tem que ser redigido em hebraico e tem que estar na origem da Palestina e não em terras estrangeiras, né? E tem que estar em conformidade com a lei de Moisés. Vamos concluir, para a gente finalizar. Conceitualmente, podemos ler a Bíblia de forma literária, como um grande livro de história. Porém, ela não é um livro somente de história. Pelo contrário, é a palavra de Deus viva, que edifica a nossa fé. E os seus escritos vão permear toda a vida, toda a nossa vida. Então, posso dizer, como conselho a você, e ela vai aparecer aqui lentamente para você guardar a mensagem: não leia a Bíblia de maneira inócua, mas sim de maneira plena, pulsante, pois a palavra traz elementos que irão sedimentar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Então, não falei nos outros vídeos, falarei nesse. Curta, compartilhe, comente, deixe o seu joinha e a gente se vê por aí. Um abraço, fique com Deus e que Nossa Senhora nos
que Nossa Senhora interceda pela gente e nos cubra com o seu manto, né? Afinal de contas, viva o nosso Senhor Jesus Cristo.